Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você ciência, filosofia e religião. E continuamos hoje nosso estudo da obra Trilhas da Libertação, a partir dos estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco. Lembrando que na introdução desta obra, Trilhas da Libertação, Manuel Filomeno de Miranda nos chama a atenção para que nós vejamos que somos espírito, perispírito, que envolve o nosso espírito ao reencarnarmos e serve de molde, pode-se assim dizer, ao nosso corpo físico. Todas as nossas emoções, sensações, vibrações que o nosso espírito sente se transferem ao nosso perispírito, que desencadeia, consequentemente, sobre o nosso corpo físico estes fatores bons ou ruins, de que nós vibramos numa faixa determinada e estas faixas vibram diretamente com aqueles irmãos que gostam de nós, com aqueles que não gostam, com aqueles que também possuem os mesmos vícios ou as mesmas qualidades ou se elevam também como nós, de acordo com aquilo que estivermos emitindo, enviando estas ondas vibracionais no momento. E o capítulo 1 nos chama a atenção para o título Medicina Holística, que vem analisar o ser humano não apenas no seu corpo físico, mas como um todo. Então, faremos a leitura e os comentários deste primeiro capítulo para termos um estudo de forma mais integral. Nos diz Manuel Filomeno de Miranda: o cenário especial era um convite à reflexão, uma superior mensagem de estesia. Em pleno coração da natureza, recordava um anfiteatro grego, sem as paredes circunjacentes, banhado pela tênue claridade de um longo entardecer. Reunimos-nos ali alguns milhares de ouvintes interessados nas conferências hebdomadárias, que estudavam e discutiam temas pertinentes ao futuro da humanidade terrestre. Os oradores eram convidados conforme suas especialidades e abordagens dos assuntos. Por isso mesmo, eram cativantes, arrebatadores. Naquela oportunidade, o conferencista era o Dr. José Carneiro de Campos, que fora médico baiano, que contribuíra grandemente para o desenvolvimento e a prática do sacerdócio, a que se dedicara na condição de verdadeiro apóstolo. Enquanto perfumada aragem perpassou no ar, Petitinga e nós acomodamos-nos entre os muitos interessados e aguardamos a alocução. José Petitinga, ele reencarnou em 2 de dezembro de 1861, abre-se uma observação, e desencarnou em 25 de março de 1939. Ele fundou, pode-se dizer, a União Espírita Baiana em 25 de dezembro de 1915, que posteriormente passou a ser a Federação Espírita Baiana. Continuando a explicação de Manuel Filomeno. Apresentado por venerando benfeitor em poucas palavras e sem as referências vazias e desnecessárias, o amigo assomou a tribuna e, depois de saudações cordiais, começou a sua oração. A perfeita interação mente-corpo, espírito-matéria, constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. A anterior separação cartesiana desses elementos, que constituem um todo, contribui para que a terapia médica diante das enfermidades tivesse aplicações isoladas, dissociando a influência de um sobre o outro com a preponderância dos efeitos de cada um deles na paisagem do equilíbrio orgânico, assim como da doença. Eles nos chamam a atenção para que analisemos a pessoa como um todo, não apenas o corpo físico, dói aqui, estou machucada aqui, não, mas espírito, perispírito e corpo físico, os três num conjunto completo. Sequência. Cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males, diz Manuel, está agindo a vontade do paciente, que se compraz na preservação do estado que experimenta, negando-se consciente ou inconscientemente
à recuperação. Multiplicam-se por consequência as técnicas de autocura e mediante estas são colocados à disposição do enfermo os recursos que ele deve movimentar a benefício próprio, liberando-se dos mecanismos de apoio por meio dos quais mascar os conflitos, estresses e desconfortos íntimos que lhe subjazem no cotidiano. Fazendo uma pausa para que pudéssemos aprender a tese, logo prosseguiu com voz agradável. As tensões mal direcionadas e suportadas por largo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de largo porte, na área dos desequilíbrios físicos, dando gênese, início, a cânceres, crises asmáticas, insuficiência respiratória, etc. Outras vezes propiciando estados esquizofrênicos, catatônicos, neuróticos, psicóticos, profundamente perturbadores. Quando afetam a área do comportamento moral, conduzem à ingestão e uso de drogas adíticas, alcoólicos, tabagismo, que representam formas de enfermidades sociais, degenerando o grupo humano que lhe padece a presença perniciosa. A influência da mente sobre o corpo é de grande significação para a saúde, pelo estimular ou reter de energia que a sustenta, e, quando bloqueada pelo psiquismo perturbado, cede campo à proliferação dos germes que se lhe instalam, fomentando os distúrbios que se catalogam como doenças. Da mesma forma, a ação da vontade aplicada com equilíbrio em favor da harmonia pessoal desbloqueia as áreas interrompidas e a energia de sustentação das células passa a vitalizá-las, restabelecendo o campo de desenvolvimento propiciador da saúde. Então ele nos chama a atenção a esta questão que, quando nós damos vazão a estados atormentados, e nisso Manuel Filomeno traz muito, através de suas obras, por Divaldo Franco, dos muitos manicômios, dos muitos locais de tratamento psiquiátrico no plano espiritual, tanto para médios como para pessoas em geral, vamos dizer assim, para todos nós que nos sentimos e estamos atormentados psicologicamente no nosso estado, porque refletimos e somos, ao desencarnarmos, o que estamos vivenciando aqui. Então nós não vamos simplesmente, se somos uma pessoa completamente perturbada, mentalmente, emocionalmente, não vamos desencarnar e simplesmente estarmos em equilíbrio, em paz e tranquilidade de um instante para o outro. E ele nos chama a atenção para isso. E também falando dos perigos e dos problemas causados pelo uso de drogas, álcool, tabagismo, que são álcool, cigarros, entre outros, são drogas perfeitamente aceitáveis, são drogas que são vendidas livremente, são aceitas pela nossa sociedade, mas que causam danos terríveis ao nosso corpo físico e ao nosso perispírito, ao nosso estado emocional em geral. Continuando. Novamente, fez oportuno silêncio e logo adiu. A causalidade do comportamento psicofísico do indivíduo encontra-se no ser espiritual, artífice da existência corpórea que conduz os fatores básicos da felicidade, como o da desdita, que decorrem das suas experiências ditosas ou desventuradas, responsáveis pela energia saudável ou não, que lhe constitui o organismo, bem como pela vontade ajustada ou descontrolada que lhe assinala o psiquismo. O ser interior reflete no soma, reflete no todo, que compõe e somente se recompõe, e renova sob a ação da conduta mental e moral dirigida para o equilíbrio das emoções e da existência. A ação da vontade no restabelecimento da saúde ou na manutenção da doença é de ponderável resultado, refletindo os estados de harmonia ou os conflitos que decorrem da presença ou da ausência da consciência de culpa impondo reparação. Os estresses e traumas prolongados desgastam os controles retentivos do bem-estar e desatrelam as emoções que geram a desorganização celular. Diante de quaisquer problemas na área da saúde, diz Filomeno, a conscientização do paciente
quanto ao poder de que dispõe para a autocura, desde que o deseje sinceramente, é de primacial importância, facultando-lhe a visão de um quadro otimista que lhe propicia a restauração pessoal. Há em todos os indivíduos quase uma tendência para a autocompaixão, autodestruição, a vingança contra os outros em desforço inconsciente por ocorrências que lhes são desagradáveis, ante a impossibilidade de assumir essa realidade exteriormente. Transformam tal aptidão em doenças, estimulando a degenerescência das células, que aceleram a sua multiplicação, formando tumores cancerígenos, matando as defesas imunológicas e abrindo-se às infecções, as contaminações que perturbam a maquinaria orgânica e fomentam a instalação das enfermidades. A Assembleia silenciosa acompanhava-lhe o raciocínio, claro, com encantamento. O nosso pensamento, já nos dizia também André Luiz, ele é um fator fundamental e nós não temos ideia, enquanto aqui encarnados, na nossa evolução espiritual em que nos encontramos, da importância que traz a ação do pensamento e da força viva, curadora ou destruidora. Então é muito importante que a gente tenha consciência de que nós podemos tomar todos os remédios possíveis e impossíveis, mas se nós não utilizarmos o nosso pensamento a favor, não quisermos a nossa cura e a nossa melhora, não há nada que vá fazer isto. Continuando o texto. Dando maior ênfase às palavras, prosseguiu. Não raro, pessoas portadoras de neoplasia maligna, que é uma proliferação anormal das células com estrutura diferente do original. E outras doenças, quando recuperam a saúde, sentem-se surpreendidas e algo decepcionadas, tão acostumadas que estavam com a injunção mortificadora de que eram um objeto. Por outro lado, dão-se conta de que a família já lhes não dispensa a mesma atenção e o grupo social logo se desinteressa por suas vidas, despreocupando-se em relação às mesmas, sentindo-se isoladas, desmotivam-se de viver, criam recidivas ou facultam a presença de outras mazelas com que fazem o quadro de protecionismo que passam a receber, satisfazendo-se com a ocorrência aflitiva. Uma terapêutica bem orientada deverá sempre fundamentar-se na realidade do espírito e nos reflexos do seu psiquismo no corpo. Da mesma forma, diante dos fenômenos perturbadores da mente, o conhecimento do estado somático é de importância para aquilatar-se sobre a sua influência no comportamento mental. Espírito e corpo, mente e matéria não são partes independentes do ser, mas complementos um do outro que se interrelacionam poderosamente por meio do psicoma ou corpo intermediário, perispírito, encarregado de plasmar as necessidades evolutivas do ser eterno na forma física e conduzir as emoções e ações às telas sutis da energia pensante, o nosso pensamento, imortal, então reencarnada. Sem essa visão da realidade do homem, a sua análise é sempre deficiente e o conhecimento sobre ele de pequena monta. Os traumas, estresses, os desconcertos psíquicos e as manifestações genéticas estão impressos nesse corpo intermediário, que é um modelo organizador biológico sob a ação do espírito, em processo de evolução, e irão expressar-se no campo objetivo como necessidade moral de reparação de crises e erros antes praticados. Se aquelas causas não procedem nesta existência, hão de ter sido em outra anterior. Igualmente, as conquistas do equilíbrio, da saúde, da inteligência, do idealismo resultam das mesmas realizações atuais ou transatas que assinalam o ser. Muitas pessoas, infelizmente, para terem a atenção das outras, desejam continuar e estar sempre doentes, estar enfermos, porque sentem aquela carência afetiva, sentem que as pessoas daí lhe demonstram atenção, afeto, carinho, mas nós não podemos agir desta forma sem ter aquele alto amor fortalecido dentro de nós. Se eu me amar, se as outras pessoas não desejarem estar ao meu lado, eu tenho que respeitar isso, porque por alguma causa isso está acontecendo nesta encarnação. Mas, através do meu equilíbrio, da minha busca interior por este amor próprio, eu estarei reequilibrando
O que eu posso ter desajustado anteriormente, se não nesta encarnação. E cada um prestará contas daquilo que fizer, de bom ou de ruim, de abandonar alguém ou ser solidário a alguém. Continuando o texto de Manuel Filomeno. A evolução é inexorável, e todos a realizarão a esforço pessoal, embora sob estímulos e diretrizes superiores que a paternidade divina dispensa igualitariamente a todos. A transitoriedade de uma existência corporal, como a sua brevidade no tempo, são insuficientes para o processo de aprimoramento, de beleza, de felicidade a que estamos destinados. As diferenças entre o bruto e o harmônico, o sábio e o ignorante, o feliz e o desventurado, confirmam a boa e a má utilização das experiências anteriores, como também assinalam as maiores ou menores vivências, mais ou menos numerosas de uns e de outros. A reencarnação é, portanto, processo intérmino de crescimento, ético-espiritual, facultando a aquisição de valores cada vez mais expressivos na conquista da vida. Seria irrisão limitar a ação de títulos iluminativos ao espírito projetado na sublime aventura da evolução, tendo pela frente a indimensionalidade do tempo que lhe está destinado. Neste contexto, a doença é acidente de trânsito evolutivo de fácil correção, experiência de sensação desagradável que emula a aquisição do bem-estar e das emoções saudáveis, ocorrendo por opção exclusiva de cada qual, e somente o próprio indivíduo poderá resolver, corrigir e dela libertar-se. O interesse geral era manifesto. Os rostos denotavam em todos a satisfação. Passado breve tempo, deu curso à exposição. Os processos degenerativos que se manifestam como enfermidades dilaceradoras e de longo trânsito procedem sempre do caráter moral do homem, com as exceções daqueles que o solicitam, para ensinar aos demais abnegação, dignidade e sublimação. Originam-se nos profundos recessos do comportamento rebelde, violento, egoísta e explodem como flores em decomposição nos órgãos que se esfacelam sem possibilidades de recuperação. Então, muitas das nossas doenças, nós mesmos estamos projetando sobre o nosso corpo essas enfermidades pelo mau uso do nosso pensamento, pelas mágoas, por ódio, raiva e rancor que acumulamos, que guardamos, e o nosso corpo, uma vez não trabalhado isto, uma vez não transformado isto em perdão, em auto-perdão, em uma evolução, uma vibração mais evoluída através da oração, transforma isso em enfermidade para poder tirar de dentro do nosso corpo, de dentro do nosso espírito, este malefício que nós causamos a nós mesmos. E aí Manuel Filomeno continua nos dizendo: pode-se dizer que esses mecanismos ulcerativos sempre se apresentam nos déspotas, nos sanguinários, nos ditadores, quando apeados do poder, ou ainda durante a sua dominação, refletindo os terríveis contingentes de energias deletérias que vinculam intimamente. Os seus estágios finais são caracterizados por dores excruciantes e decomposição do corpo em vida, que ultrajaram com a mente perversa e insana. Quando tal não ocorre, fogem do mundo por meio dos suicídios covardes, que lhes demonstram a fragilidade moral, ou partem da terra vitimados por acidentes e homicídios dolorosos. O mesmo ocorre com aqueles que se utilizam da roupagem física para o mercado do sexo, das sensações grosseiras e vivem aspirando sempre os tóxicos de potencial elevado de destruição vibratória. No seu tormento, são destruídos pelo psiquismo que lhes consumiu as forças e a capacidade de viver acima dos baixos padrões morais aos quais se entregaram. E mesmo quando, no cansaço dos anos e no desgaste da vitalidade, resolvem-se por mudanças éticas, por assumir nova compostura, não logram tempo para evadir-se aos efeitos dos atos passados, tombando nas engrenagens emperradas e esfaceladas do organismo escravo das construções mentais viciosas. A mente, exteriorizando as aspirações do espírito,
impõe à organização somática suas próprias aspirações e preferências, que se corporificam, quando mórbidas, nas mais diferentes dependências e patologias responsáveis pela desarticulação dos mecanismos. Assim sendo, qualquer abordagem terapêutica não deve ser parcial, e sim holística, atendendo a todas as partes construtivas do ser. Em boa hora, a consciência médica confere atenção às terapias alternativas, que na sua maioria consideram o homem um ser total e buscam-no essencial e imortal, trabalhando sobre a sua realidade profunda, que é o espírito, a fonte de energia a manifestar-se no corpo. Então, todas as nossas ações, elas são consequência daquilo que estão nos nossos pensamentos, daquilo que nós guardamos, e são responsáveis pelas nossas crises ou pelas nossas melhoras. Por isso que não adianta simplesmente tratar o corpo físico se eu não busco o meu reequilíbrio e o meu equilíbrio emocional e espiritual. E aí Manuel Filomeno continua nos dizendo: assim, mediante o novo modelo biológico, todo tentame em favor do equilíbrio deve fundamentar-se na transformação moral do paciente, na sua recomposição emocional originada na mudança dos painéis mentais para a adoção de pensamentos sadios, na vivência concorde com os ideais de engrandecimento, que são catalisadores das forças vivas presentes na natureza, sintonia ecológica, que interagem na sua constituição global, eis porque as preocupações com o verde, a harmonia do meio ambiente e a sua preservação fazem parte do esquema de saúde social, mudando completamente os conceitos modernos da agricultura industrial para a superprodução, com os consequentes danos que decorrem das aplicações químicas, bem como as atuais alucinações imobiliárias que destroem a flora, tanto quanto a poluição dos rios, lagos, ar e mares, com os detritos químicos das fábricas, com o mercúrio nas áreas de mineração e todos os fatores que se transformam em chuvas ácidas destruidoras, no aumento das áreas desérticas e no efeito estufa avassalador. O homem desnorteado e ambicioso, quando destruindo a vida do planeta, mata-se também, como quase elimina as suas possibilidades futuras, na menor das hipóteses, retardando-as. Qualquer modelo de saúde holística terá que abranger o conjunto das necessidades humanas e nunca deter-se apenas às suas partes isoladamente. O homem é membro da vida, tem vida integrada à natureza e deve ser considerado globalmente, alterando o tradicional modelo biomédico para uma visão mais completa no qual o amor, conforme a proposta de Jesus Cristo, tem a prevalência, assinalando definitivamente as atitudes e condutas de cada um. Enquanto a medicina não se unir à psicologia, à ecologia, à agricultura e outras doutrinas afins, para um mais amplo conhecimento do ser, dando-lhe uma conduta holística, as terapias prosseguirão deficientes, incapazes de integrá-lo no contexto da realidade a que pertence, minimizando somente as doenças sem a erradicar, atendendo as partes sem maior ação no conjunto, assim permanecendo incompleta, insuficiente, portanto, para a finalidade da saúde global. Jesus Cristo, por conhecer profundamente o homem, curava-o, admoestando-o para evitar-lhe o comportamento negativo de modo a associá-lo ao bem geral, graças ao qual se poupava a males maiores. Fazendo uma pausa mais demorada, concluiu: o homem do futuro, após superar as suas deficiências presentes, receberá mais amplo auxílio da medicina, adquirindo uma saúde integral que será também resultado da sua perfeita consciência de amor e respeito à vida. O crepúsculo fora substituído suavemente pela colcha escura da noite, salpicada de estrelas fulgurantes, e uma claridade de luar tomara todo o recinto que respirava as emoções gerais. A reunião foi encerrada em clima de paz. Então, Manuel nos chama a atenção para que nós possamos cuidar, não apenas de nós, mas do meio ambiente, mas também de tudo o que nos cerca, porque o equilíbrio do nosso espírito, nosso perispírito e corpo físico se refletirão
também no planeta em que vivemos, e este, como um ser integral, equilibrado, nós, nos equilibrando, formaremos um todo, equilibrado e tranquilo, passível de saúde, de equilíbrio emocional e espiritual. Este foi a nossa leitura e análise, passo a passo, do capítulo 1 de Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. Convido você a estar junto, continuando este estudo, e na próxima estaremos divulgando o estudo do capítulo 2. Eu sou Débora Rabelo, se inscreva neste canal e me ajude a divulgar este canal de luz. Um forte abraço, que os bons espíritos de guiem e Jesus nos abençoe.